Lucas capítulo 2. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Versículo 14. O cântico da multidão da milícia celestial foi a única vez em que o céu se abriu para revelar a sua santa melodia. Diante de simples pastores, as mais perfeitas vozes entoaram o mais sublime louvor. A partir daquele momento, aqueles homens perceberam que o mundo já não seria mais o mesmo. Aquele acontecimento dividiria o tempo deste mundo em antes e depois de Cristo. E após contemplarem o menino, conforme a palavra do mensageiro celeste, eles não puderam se calar e divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. O semblante deles era tão cheio de alegria e de convicção que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. A mãe do Salvador, contudo, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria ainda não compreendia totalmente que aquela criança envolta em faixas e deitada em manjedoura não era apenas um frágil bebê, mas a redenção de Jerusalém e de todo aquele que nele crê. João 3,16. Havia, porém, um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de contemplar o Messias prometido. Por longos anos, Simeão aguardou a preciosa promessa. Mas, enfim, chegara o grande dia. As suas idas ao templo sempre eram cheias de expectativa, mas aquele dia foi diferente. Imagino a alegria indescritível que movia seus apressados passos em direção ao lugar onde tomaria nos braços o Senhor da Glória. O grande diferencial que fez com que aquele homem reconhecesse naquela criança a salvação, e não os sacerdotes que oficiariam a cerimônia de apresentação de Jesus no templo, foi a atuação do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia não deixa dúvida com relação a isto nas 3 sentenças seguintes. Primeira, e o Espírito Santo estava sobre ele, versículo 25. Segunda, revelara-lhe o Espírito Santo, versículo 26. Terceira, movido pelo Espírito, versículo 27. A presença atuante do Espírito Santo promove discernimento espiritual. O que era apenas uma ideia torna-se tão concreto quanto tocar e ver. Na história de Jó, por exemplo, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Mas foi apenas após a sua trajetória de terríveis provações que, diante da manifestação de Deus, ele declarou: Eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Assim como foi com Jó e com Simeão, o Espírito Santo deseja nos revelar a salvação que há em Cristo Jesus, de forma palpável e visível. Vivendo nos últimos dias deste mundo de pecado, há a possibilidade de muitos de nós não passarmos pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Mas os nossos olhos só contemplarão a sua salvação se aqui estivermos prontos para recebê-la. Porque assim como profetizou Simeão a respeito da primeira vinda de Jesus, de que estaria destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos, assim o será também em sua segunda vinda. Muitos o receberão com o gozo de quem já o aguardava, outros, porém, se lamentarão perante aquele que, manifestando os pensamentos de muitos corações, revelará as suas más intenções. A vida de outro personagem citado neste capítulo e sua prática constante complementa a nossa real necessidade atual. A profetisa Ana, que aguardara o cumprimento da profecia, também reconheceu naquela criança a redenção de seu povo. Sua expectativa por aquele momento era tão grande que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Oh, quanto necessitamos muito mais exercer tal prática. É tempo de colocarmos em prática Joel 2, do 12 ao 13, para que façamos parte do povo que o Senhor chama, Joel 2:32. Precisamos experimentar dia e noite a intimidade com Deus através da comunhão diária. O Espírito Santo geme por isso com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. Houve profunda angústia e desespero quando José e Maria perderam a Jesus de vista, mas quando o acharam no templo, que tamanho alívio lhe sobreveio imediatamente. Que não percamos o nosso Salvador de vista sequer um instante
e muito em breve o veremos face a face. Bom dia, movidos pelo Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente neste dia. Rosana Garcia Barros.